possuirá nações, e fará que sejam habitadas as cidades desertas. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não será humilhada, pois te esquecerás da vergonha e da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Senhor que te fez, Eterno dos Exércitos, é o seu nome, e o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Deus de toda a terra, ele é chamado, porque o Eterno te chamou. Como a mulher desamparada e de espírito triste, como a mulher da mocidade que fora repudiada, te considerou o teu Deus. Por um breve momento te abandonei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi de ti, por um momento a minha face, mas com uma eterna benignidade me compadeço de ti, diz o Eterno teu Redentor. Pois isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não passaria mais sobre a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Pois os montes se retirarão de onde estão, e as colinas serão removidas. E minha benignidade, porém, não se apartará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Eterno, que o Senhor compadece de ti. Amém. Vamos fazer a leitura da porção da Brit Hadashah. Vamos fazer uma leitura resumida, porque o capítulo é grande. Yohanan, João, capítulo 12, versículo 1 a 50. Nós vamos ler do capítulo 12, do versículo 35 ao 48. Yeshua então disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar estas coisas, Yeshua retirou-se e ocultou-se deles. Embora Yeshua realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Yeshayahu, Isaías: Senhor, quem creu em tua pregação, em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e convertam-se e eu os cure. Isaías disse, porque viu a glória de Yeshua e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Elohim. Então Yeshua falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não rejeita as minhas palavras, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Vamos fazer o erguimento da Torá. Nós vamos apontar para ela e vamos dizer: Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel Al Pi Adonai Beyad Moshe. E esta é a Torá que Moisés pôs diante dos filhos de Israel, de acordo com o Eterno, por intermédio de Moisés.
Amém. Vamos orar pelas nossas crianças, em seguida vamos orar pelos enfermos. Você que estiver em casa com seus filhos, chame para perto, ponha as mãos sobre eles, se possível, e vamos orar não só por eles, mas pelas crianças do mundo inteiro. Adonai, nessa hora nós apresentamos nossas crianças a Ti. Toma nossos filhos em Tuas mãos. Onde quer que haja criança nesse momento, pelo mundo afora, esteja visitando, Pai. Mas principalmente os nossos domésticos da fé, os filhos dos nossos irmãos domésticos da fé, os que estão, as famílias que estão pelo mundo afora, nesse dia, reunidos em santificação ao Shabat, por crer em Ti como Criador. Visita primeiramente e principalmente essas famílias, essas crianças, mas em seguida todas as crianças da terra. Protege os nossos filhos de acidentes, de contaminação, tanto física quanto espiritual, de doença, de maus tratos, de violação, de todo mal. Proteja nossos filhos de pessoas perversas e dá a nós, pais, mães, sabedoria para criá-los em Teus caminhos. Ajuda-nos nessa tarefa tão árdua que é criar filhos. Que os nossos filhos cresçam com temor a Ti, em temor a Ti, para que quando Yeshua vier, encontre uma geração de homens e mulheres tementes a Ti, vigorosos na fé, para serem a geração do Messias, a geração de Yeshua. Pai, que os nossos meninos sejam como Efraim e como Manassés. Que as nossas meninas sejam como Sara, como Rivka, como Rachel e como Leia, pelo nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém. Pai, nessa hora também nós oramos pelos enfermos da nossa comunidade, principalmente da nossa comunidade. Eu coloco aqui o nome do Gilvandro, eu coloco aqui o nome do seu Gilson, o nome do Givaldo, o nome do Roberto. Quero pedir pela mãe da nossa irmã e amiga Genilda, pelo nosso irmão Maurício, que o Senhor esteja concedendo cura a todas essas pessoas. E além delas, vá ao encontro de pessoas que não conhecemos pelo mundo afora, visita os hospitais, visita, Pai, os manicômios, os asilos, visita os lugares, meu Pai, onde há pessoas sofrendo, pessoas que sofreram tragédias, catástrofes, pessoas que estão aflitas, passando fome, necessitadas e angustiadas, pessoas que estão sendo torturadas, violentadas pelo mundo afora, principalmente mulheres e crianças. Socorra, Pai, alivia o sofrimento. Concede a Tua misericórdia, faz uma visita, meu Pai, em toda a terra e concede o Teu socorro. E aqueles que estão, meu Pai, em caminhos de perdição, mas que têm um coração bom, leva ao conhecimento de Yeshua, como Ele mesmo disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, revela-te a essas pessoas, revela Yeshua a essas pessoas. Nós oramos pelo mérito dEle e pelo nome dEle. Amém. Vamos juntos recitar a bênção da cura? Brahá, refuá, cura-nos Adonai e seremos curados. Socorre-nos e seremos socorridos, pois que Tu és o objeto dos nossos louvores. Restaura a nossa saúde e concede-nos uma perfeita cura a todas as nossas feridas, pois Tu és Elohim, Rei médico fiel e misericordioso. Bendito sejas Tu, Adonai, que curas os doentes do Teu povo Israel e de todas as nações da terra. Amém. Irmãos, nesse momento você pode, se desejar, copiar esses dados e, no momento certo, de você trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Nós sabemos que cada mandamento do Eterno tem um princípio por trás e o dízimo há um princípio por trás, um princípio de gratidão, assim como fez Abraão, assim como fez Jacó, assim fazemos nós também, gratos porque o Eterno nos concede o sustento e nós então, por gratidão, cumprimos esse princípio. Mesmo não estando em Jerusalém, mesmo não estando com o templo de pé, o princípio permanece vivo e nós cremos que ao fazê-lo somos abençoados. Então, fique à vontade e abençoe a sua congregação para que ela continue sobrevivendo e para que quando surgirem pessoas precisando de nossa ajuda, que tenhamos como ajudá-las. E Adonai abençoará a cada um. E também aos que não puderem, que Ele abençoe ainda mais, para que não lhe venha
a faltar nada. Vou chamar aqui novamente o Neudjan e o Lucas. Vamos trazer a Torá de volta para o seu repouso. Etz Haim hi lama hazikim ba vetom chea meushar terachecha darchei noam vechol netivotecha shalom. Hashivenu Adonai Elecha Venashuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekedem. E quando a arca repousava, Moisés dizia: Volta, ó Adonai, às miríades de milhares de Israel. Levanta-te do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e cantem os teus pios. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido, porque eu vos dou bom ensinamento, não abandoneis a minha Torá. Ela é a árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a ti, Adonai, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos continuar com a leitura, com o estudo da porção semanal. Vou dar uma breve pausa aqui para que você possa, depois da vinheta, voltar a nos acompanhar. Não saia daí que nós voltaremos em menos de um minuto. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador. Estamos em mais um Shabbat, estudando as porções semanais. Hoje estamos estudando a Parashá, a porção Kitetse, que está no livro de Devarim, conhecido como Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 10 até o capítulo 25, versículo 19. As porções dos profetas, da Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, estão aí na tela para você ver. E você pode também imprimir depois uma tabela com todas as porções do ano no site moresteyeshua.org.br. Essa é uma tabela cedida pela congregação Har Zion, lá de Belo Horizonte. E você pode baixar tanto para salvar como para imprimir. Vou passar a palavra ao Neudjan, que vai nesse momento trazer para nós uma reflexão sobre a porção da semana. Vamos fazer uma breve oração. Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach, cobre Neudjan com a tua sabedoria, Senhor. Dê a ele as palavras corretas. Tu que és o dono da revelação, dá a ele, Pai, que ele seja nesse momento profeta do Senhor no nosso meio, que traga entendimento, que traga conhecimento, que nós possamos sair daqui hoje entendendo um pouco mais da Tua Palavra, porque é para isso que nós viemos todos os Shabatot, todos os sábados à congregação, para Te adorar, para exercitar a comunhão entre irmãos, mas também para aprender cada dia mais um pouco da Tua Palavra,
para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Nós oramos pelo mérito, pelo nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom, gente. Porção Kitetse, quando saíres, eu fiz um breve resumo do que diz a porção, né? Começa lá no versículo 10 do capítulo 21, do quinto livro da Torá, Deuteronômio, Devarim, vai até o capítulo 25, versículo 19. Então, a porção começa falando ali sobre a esposa que era cativa, né? A ex-esposa, a ex-cativa que virou esposa. Depois a porção fala sobre várias leis, fala sobre a primogenitura, fala sobre filhos rebeldes, fala sobre caridade, fala sobre proibição de vestes, né, de sexo oposto, né? Um homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem. Esse contexto de mulher vestir roupa de homem, homem vestir roupa de mulher, dá até margem para várias interpretações que, ao meu ver, é uma interpretação errada, né? Porque muitos dizem que mulher não pode usar calça porque calça é uma veste que é de homem. Só que existe calça de mulher, né? Então, é uma calça feminina, né? Então, o mandamento está se referindo à mulher não poder usar uma calça masculina e o homem não poder usar uma calça feminina, mas existe calça de mulheres e calça de homens. Então, existe esse alguns interpretam tão radical que acreditam que calça é uma coisa só de homem, né? Eu discordo disso, até porque antes todos usavam vestido, né? Hoje em dia existe a opção de vestido para alguns e túnicas para alguns e a opção de calça também. Continuando aqui o resumo, tem as penas sobre a calúnia, né, da virgindade, um homem que levanta a calúnia sobre sua própria esposa, alegando que ela não foi virgem. Depois fala um texto bem polêmico, né? Fala sobre a exclusão da Assembleia do Eterno, né? Não entrará na Assembleia do Eterno. Ele cita ali umas listas e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso também, tentar entender um pouco mais esse verso. Depois fala sobre votos, a Parashá também fala sobre divórcio, fala sobre a pena de açoites, que foi o que foi lido aqui na sétima aliá, pesos e balanças, pesos e medidas justas, né? E a porção termina com a lembrança, com a ordem de não esquecer de Amaleque, não esquecer do que Amaleque fez. Eu não encaro isso como uma vingança, mas como uma justiça que deve ser feita, deve ser reparada contra Amaleque. Eu acho que Amaleque, não no sentido do povo amalequita em si, né, que eu acho que literalmente tem esse sentido, no nível Pshat pode ter esse sentido, mas no nível mais aprofundado contra o espírito de Amaleque, contra qualquer ação que tenha a mesma intenção, né, de Amaleque. E indo para o primeiro slide, depois do resumo, né? Não preciso que eu tenho aqui. Eu tenho aqui escrito, acho que o meu slide não está ali não. Vamos falar um pouco sobre a essência do mandamento. No slide aí que tem o nome por essência de mandamento. E eu cito o verso, logo nos primeiros versos aí da nossa porção, que é Devarim 21, do 11 ao 13, né, que diz assim: se entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, eu até grifei essa parte aí de rapar a cabeça, né? E ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegará a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Devarim 21, 11 ao 13. Esse texto, né, ele me fez refletir, porque às vezes a gente vê alguma instrução da Torá, né, e muitas pessoas às vezes confundem se é um conselho, se é uma ordem,
Alguns até ignoram, né? Independente de ser ordem ou conselho, querem ignorar tudo. Nesse caso aqui, né, eu não vejo isso aqui como uma ordem todo o verso, né? Qual é a ordem que o verso determina aqui, que eu considero? Eu considero, em essência, essa ordem de respeitar o luto da mulher, né? A mulher que era cativa, né, ela tem que ficar no mínimo, segundo a Torá, no mínimo 30 dias. 30 dias ali em luto para chorar pela família dela. Mas eu não acredito que a mulher seja obrigada a raspar a cabeça, né? Lógico que elas raspavam a cabeça porque era um costume dela, um sinal de luto, né, Ed? Acho que raspava a cabeça ali, tirava aquela roupa, rasgava as vestes, chorava 30 dias pelos entes queridos. Mas obrigatoriamente você vai ter que raspar a cabeça para casar comigo. Eu não sei. Literalmente é isso que está escrito, né? Mas talvez eu acho que a Torá, às vezes, ela traz um pouco do contexto da época. Ela traz um pouco do costume da época, que a época tinha, né? E o Eterno começa a regular aquele costume. Né? Olha, vocês têm esse costume aqui, tudo bem, pode manter, mas acrescenta isso, acrescenta aquilo, tira isso, coloca isso aqui. Então, eu acho que a parte fundamental desse mandamento aqui está em respeitar aquele intervalo de luto da mulher. Né? Que a mulher deixou de ser prisioneira, deixou de ser um povo inimigo para começar a fazer parte do seu povo. Mas antes disso, dê um tempo para ela chorar pelos entes queridos, entender a nova ideia. Então, eu coloquei aqui, né? Devemos entender o contexto correto. A cultura da época expressa o luto, gostava de expressar o luto dessa forma. Eu acredito que não significa que a mulher deve raspar a cabeça. Eu acho que, em essência, o homem deve respeitar esse luto dela de, no mínimo, um mês, né? No mínimo 30 dias. E é um texto também interessante porque se dessas nações, não daquelas 7, acho que são 7 nações, né? 7 nações que o Eterno manda exterminar tudo, né? Excetuando-se essas, o Eterno tem um protocolo, né? Primeiro, depois de cercar a nação, primeiro oferece a ela um acordo, né? Olha, vocês vão ser nossos tributários, né? Vocês querem se render? Se elas aceitarem, vocês encerram a guerra ali, não faz guerra, né? E existe todo um protocolo. Dentro dessas nações também, caso elas não aceitem, caso a guerra aconteça, e Israel vencer, né? Vão ter cativos ali, e o israelita pode até se casar com uma cativa, uma mulher que não seja nem do seu povo, né? Passará a ser, lógico, porque o casamento é isso, né? União de povos. E nesse caso aqui a gente entende que não é o homem que está se unindo à família dela, e sim ela que está se unindo ao povo de Israel. Agora, observe como é o dogma, né? Porque se o judeu pode casar com uma ex-prisioneira, como é que disse que não pode casar com tribos diferentes? Não existe um dogma assim, não pode casar com outra tribo. Quem foi que disse isso? A Torá não fala isso. A Torá diz que pode casar até com um gentil. Como é que... Desde que se estabeleça, cumpra-se as leis, né? Independente de quem seja seu marido. Se for uma judia, se for um de Levi, se for gentil. Ela tem que cumprir o determinado. Quer falar alguma coisa, Valdo? Não, né? Pronto. Então, ela tem que... A Torá é muito clara em relação a isso, né? A Torá não determina nenhuma proibição. Aí tem gente que quer se basear naquelas filhas de Zelofeate, né? Ali a Torá deixa bem claro que é devido à herança que elas têm de receber. A herança que elas têm que receber e por causa da herança. Se elas quisessem casar com outra pessoa de outra tribo, até poderia, mas elas não teriam direito à herança que era do pai dela para não passar para outra tribo. Então, eu acho que a gente precisa sempre tentar ser o mais honesto possível ao texto. E tem outro texto, falando em essência, né? Tem outro texto, que é o próximo slide agora que a gente vai estudar, que está lá em Devarim 22, Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 27. É um verso bem interessante que fala sobre estupro. Né? E eu até estava conversando com meu amigo Maurício, deve estar me escutando aí, meu amigo Caim, sobre esse texto. E vamos comentar um pouquinho sobre ele. O texto diz o seguinte, literalmente, né? Quando houver moça, né, que seja virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, eu grifei essa palavra aí, né? Não gritou. E o homem, porquanto humilhou a mulher de seu próximo, ou seja, o erro da mulher
de acordo com o texto até aqui, foi não gritar, né? E o erro do homem foi porque humilhou a mulher de outro. Né? Assim tirarás o mal do meio de ti. Aí o verso continua, né? E se algum homem no campo achar a moça desposada e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem, porque se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Né? Varinho 22, do versículo 23 ao 27. Aí eu coloco aí para vocês, porque o grito é que livra do pecado. Né? Literalmente, se a gente for interpretar o verso literalmente, é isso que está dizendo. É como se o grito é que fosse determinante. No campo, supõe-se que ela gritou, não se pode provar se ela gritou ou não, né? Então ela é inocentada. Né? Mas eu acredito que a Torá é muito mais do que só o nível literal, né? Lógico, a gente deve respeitar o nível literal. A gente sempre tem que ser muito cauteloso quando a gente quiser dar uma interpretação mais metafórica, que essa interpretação metafórica fuja da literalidade, né? Sempre tem que ser cauteloso em relação a isso. É sempre bom manter em harmonia tanto a literalidade quanto a metaforização ali que você está fazendo do texto, né? o sentido metafórico do texto. É sempre bom estar em harmonia. Nem sempre é possível, mas é sempre bom tentar conciliar. E é sempre bom ser cauteloso quando você fugir da literalidade do texto. Eu acredito que a essência do grito aqui é demonstrar que ela não estava sendo passiva ao ato. Não é passivo que eu queria falar. Era de você ser cúmplice. É um pedido de socorro, Não, isso é. Ela não está sendo cúmplice daquele ato, né? Ela está sendo forçada, exato. Então, a essência do mandamento é essa. É da mulher ser forçada a isso, né? Se a mulher for forçada, ou seja, se for, como a gente já tem uma nova palavra para isso, né? Se for um estupro, a mulher não tem culpa. Né? Aí, naquela cultura, voltando até o verso anterior, aquele mesmo contexto do verso anterior, naquela cultura, o que caracterizava que era um estupro era o grito. Né? Naquela cultura. Mas nem sempre todas as mulheres vão gritar. Né? Nem sempre elas têm essa reação. Tem mulher que fica tão paralisada de medo e não consegue gritar. Será que essa mulher pecou? Né? Eu acredito que não. Né? Embora o verso literal fale sobre o grito, mas eu acredito que não. A essência do verso é essa. E nesse contexto, Ed, do grito da mulher, eu e Caim a gente estava conversando sobre determinados tipos de pecado. Né? Se existem pecados que a gente deve evitar, mesmo se a nossa vida estiver em risco. Né? O judaísmo, eu não posso falar o judaísmo como um todo, né? Porque o judaísmo são várias correntes de pensamento, mas uma das correntes mais famosas, ela diz que existem, a maioria dos pecados você pode cometer se sua vida estiver em risco, né? Mas existem alguns que não, que você deve resistir até a morte, mas não deve cometer. Né? E o tema do nosso estudo, né, eu e Caim, foi justamente esse, a gente conversando num diálogo, né, do nosso diálogo que se transformou num estudo. E eu terminei discordando dessa linha, né? O Caim não, ele concordando, não, mas a gente deve resistir. Aí eu pensando aqui comigo, o verso que ele usou para fundamentar a ideia dele foi justamente esse. Não, observe aqui que a mulher está sendo estuprada e ela grita. O grito é como se fosse um sinal de luta, né? De resistência àquele ato. Aí eu pensei, olha, literalmente sim. O texto literalmente ele fala isso. Mas eu acho que a essência não é essa não. Aí eu entro nessa essência que eu estou falando para vocês aqui. Eu acho que a essência é justamente de ser cúmplice ou não. Né? Se ela está sendo forçada aquilo ali, eu acredito que quando você faz qualquer coisa forçada ao Eterno, vamos colocar para o lado bom agora, né, para o Eterno. Vamos supor, se eu boto uma arma na sua cabeça, né, e lhe obrigo a prestar um culto ao Eterno, o Eterno vai aceitar aquele culto de você? Não. Né? Talvez até impute um pecado a mim por estar lhe obrigando a fazer alguma coisa. Né? O Eterno é muito a favor da liberdade. Na porção eu vou até falar isso. Né? Por isso eu até gostaria de explicar a vocês, né, porque às vezes tem pessoas que não entendem.
quando eu falo em relação a Torá não ser socialista, eu falo nesse sentido, Ed, né? No sentido de capitalismo, né? No sentido de liberdade. Né? O Eterno é muito a favor da liberdade. O Eterno, observe como ele é um ser todo-poderoso, um ser que tem o poder de controlar você, mas ele não controla. Ah, mas mesmo se você for se dar mal, ele deixa você se dar mal. Né? Então é nesse pensamento que eu falo, para esclarecer, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo, é nesse pensamento que eu falo. Então, se o Eterno, que é todo-poderoso, deixa você se dar mal, deixa você se prejudicar, se você assim quiser, se você plantou assim, por que eu tenho que sair obrigando os outros a fazer o que eu quero? Né? É nesse sentido. Por que eu tenho que proteger todo mundo ou porque eu quero que o Estado proteja todo mundo? Eu acho que não tem que ser nessa linha. Tem que ser na linha de dar liberdade à pessoa. E esse texto aqui, de gritar na cidade, é um desses exemplos. Se o Eterno não aceita um culto para ele forçado, por que o Eterno aceitaria uma blasfêmia para ele forçado? Um pecado. Se não é a intenção do seu coração pecar. Eu acho que para existir pecado, eu acho que no mínimo duas coisas têm que andar juntas. Duas coisas. Primeiro, é a sua consciência que aquilo ali é um pecado. Segundo, é você ter liberdade de escolher fazer aquilo ali ou não. Eu acho que se uma dessas coisas não estiverem juntas, aquilo não se configura pecado. Né? Ah, eu tenho liberdade de fazer, ninguém está me obrigando. Mas eu não sei que aquilo ali é pecado. Eu não tenho nem ideia de que aquilo ali vai estar prejudicando, que o Eterno vai se ofender com aquilo ali. Então, eu, na minha pequenez, né, interpreto aquilo ali, Ed, como se aquilo não fosse pecado. Porque essas duas coisas, para mim, têm que andar juntas. Tanto a liberdade de poder escolher fazer ou não, quanto a consciência de saber que aquilo é certo ou errado. Se você tiver essas duas coisas, aí sim você peca. Mas no caso aqui do grito na cidade, tem uma coisa que você não tem, a liberdade. Você tem consciência que você não deve ter relação sexual, a mulher no caso aqui, não deve ter relação sexual com um homem que não seja o prometido para ela, né, com o noivo dela, né? Ela não deve ter, ela sabe disso, ela sabe que isso é pecado, só que ela não tem a liberdade de escolher, quero ou não quero. Então, se um desses itens foi subtraído, como é que ela peca? Ah, mas a Torá literalmente fala sobre o grito. Mas eu acho que a essência do texto não é essa. Mas essa é a minha opinião. Né? Talvez você queira ser literal e eu vou ter que respeitar porque o texto dá essa margem. Mas eu acho que o texto é bem mais profundo do que isso. Aí eu acho, na minha opinião, né, já indo contra uma grande corrente do judaísmo, eu acho que não existe nenhum pecado em que você é obrigado a fazer que se você fizer nessa obrigação, você esteja pecando. Eu acho que não. Ah, mas a idolatria, você tem que morrer, mas não fazer. Olha, se você morre e não faz, eu acho que você tem um galardão maior por isso. Né? Você lutou, você não negou suas convicções, com certeza. Mas se você faz, será que o Eterno imputa como pecado? Eu não posso falar pelo Eterno. Dizer, não imputa. Eu não posso falar pelo Eterno. Eu posso dizer minha opinião. Né? Eu acho que não. Acho que não, porque você está sendo obrigado. Mas várias pessoas já é uma cultura tão forte, né? Em várias religiões, não, eu morro, mas idolatria eu não cometo. Eu acho que para cometer idolatria você tem que ter essas duas coisas. Você tem que ter, primeiro, saber que aquilo é idolatria. Segundo, ter liberdade de fazer ou não e decidir fazer. Desejar fazer, né? Então, querer fazer. Isso. Então a liberdade, se você tem eu acho que a liberdade é a chave de tudo. Se você pode fazer ou não. Não, eu tenho a opção de fazer ou não fazer. E eu escolho fazer. Aí é que entra. Tanto para o bem quanto para o mal. Quando você, uma criança, eu acho que uma criança é como aquele verso do profeta Isaiah, né? Manteiga e mel comerá até que saiba diferenciar o bem do mal. Aí nós aplicamos esse verso a Mashiach, né? E aplicamos a Yeshua. Porque acreditamos que Yeshua é o Mashiach. E aí algumas pessoas que são inimigas de Yeshua sempre dizem assim, então quer dizer que houve uma época que Yeshua não conhecia o bem e o mal? Houve, quando ele era criança. Né? Eu acredito que uma criança mesmo, que ela faz o serviço ao Eterno, né? Os pais que servem ao Eterno e ensinam a criança naquele caminho, você acha que essa criança tem algum mérito? Não. Lógico, aquilo ali que está sendo plantado, com certeza vai gerar frutos, né? A gente já está colocando ela num caminho bom. Para ela se desviar daquilo ali vai ser bem mais difícil. Mas aquilo ali que ela está fazendo
quer dizer que ela já pode se considerar justa por aquilo ali? Não, eu tenho crédito com o Eterno porque desde que eu nasci eu sirvo ao Eterno. Não, você não servia conscientemente, você fazia porque seu pai estava levando. A partir do momento que você tem consciência e decide fazer, aí é que entra o mérito para mim, né? Para mim entra a partir desse momento. Por isso que na tradição judaica existe o Bar Mitzvah, né? Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah. Porque a partir daquele momento ali entende-se que, lógico, em alguns casos bem antes, em alguns casos um pouco depois, entende-se que o adolescente, o jovem, começa a ter consciência de tudo e começa a responder pelos seus atos, né? Não vamos entrar em detalhe na idade, né? Qual a idade seria isso, né? É muito relativo de pessoa para pessoa, mas eu acho que a liberdade ela tem que estar presente para aquilo ali ser considerado, para ser imputado a você, tanto quanto benefício quanto malefício, né? Até na lei dos homens funciona dessa forma, né? Não sei se o termo técnico é esse. Liberdade e consciência. Eu acho que até tem outra coisa, né? Tem que estar tipificado, alguma coisa assim para ser considerado crime, né? São 3 coisas. Mas em essência eu acho que esse verso quer dizer isso. Não sei o que é que vocês vão achar aí, deixem nos comentários se vocês acharem alguma coisa diferente. Talvez esse vídeo seja editado, né? Então os comentários aqui sumam e aí vocês postam no novo vídeo que for ser postado ou então nas nossas redes sociais para a gente interagir sobre esse tema. E o próximo slide que eu coloquei para vocês é sobre essa relação sexual ilícita, né? Que o texto fala. E eu trago mais uma polêmica aqui para vocês. Polêmica que eu até já conversei com alguns amigos sobre isso, né? O texto fala o seguinte, Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 ao 29. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, ou seja, ela não tem compromisso com ninguém, né? E pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, porquanto a humilhou. E lhe será por mulher, e não a poderá despedir em todos os seus dias. Então, o que é que o texto está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o homem não pode dar o divórcio para essa mulher. Né? Por quê? Porque é como se ele tivesse enganado ela ali, né? Ele usou da artimanha dele, da lábia dele, né? Não fez uma cerimônia de casamento, não avisou, o pai dela não estava ciente, né? E estava com aquela mulher e provavelmente se estava escondido aqui porque estava com a intenção de abandoná-la depois, né? Mas você observe que o texto ele não traz nenhuma consequência para a mulher. É como se ela fosse a vítima. E para o homem, embora ele tenha a intenção de enganar, talvez, né? A gente não sabe o que é que se passa no coração, mas para o homem, o máximo que ele vai ter que fazer é pagar uma multa para o pai da moça, né? Observe que não é imputado pecado a ele aqui. Ele vai pagar uma multa para o pai da moça. Por quê? Eu acredito que o pecado que aconteceu aqui não foi contra o Eterno. Porque nenhum dos dois tinha um compromisso. O pecado que aconteceu aqui foi contra o pai da moça, né? O pai da moça não está sabendo de nada. Para ele foi como se fosse uma facada, né? E talvez contra a moça. Isso, um traje familiar, a Zenélia falou aqui. Então, ele restitui, né? Tenta equiparar ali o dano, né? Que aconteceu com o pai da moça, mas perante o Eterno, aparentemente, né? Por esse texto, ele não está devendo nada. Aí vem aqui uma pergunta a vocês, né? Muitas religiões falam sobre a fornicação, né? No hebraico eu não tenho essa palavra, fornicação, né? Não tem uma palavra que foi traduzida por isso, né? Eu tenho uma palavra que é genérica, né? Prostituição geral. Existe o adultério, que é o sexo fora do casamento, né? Existe a prostituição, que é o sexo sem compromisso. Então existe 2 tipos de pecado, né? O sexo fora do casamento, né? Que também é sem compromisso, né? Ou que seja com compromisso ou não, mas é fora do casamento, é pecado, né? É considerado adultério. E o sexo sem compromisso é considerado prostituição, né? Então é considerado pecado também. Mas a Torá não fala sobre fornicação, né? Por que a Torá não fala sobre fornicação? Eu até coloquei no título do slide aí, Valdir. Existe sexo antes do casamento? Porque eu considero que não existe. Por que não existe? Porque o sexo é o casamento. O casamento começa ali. Né? Embora soe polêmico para muita gente, mas o casamento começa ali. Ali é que é o que se está selando, né? Ali é o pacto de fato. As coisas anteriores são só formalidades, são só cerimônias. Mas o casamento acontece ali. Ah, mas pode ser cometido pecado então antes?
Pode, se aquilo ali for sem compromisso, se aquilo ali não tiver uma verdadeira intenção, se vários fatores, tem que se analisar cada caso, né? Cada caso no seu contexto específico. Mas, em regra, o sexo acontece no casamento, né? Ali, o casamento acontece no sexo, né? Então, esse texto de Devarim 22, 28 e 29 é uma prova disso, na minha visão, não é? Aí eu coloquei para vocês aí, a Torá condena o adultério e a prostituição, ou seja, o sexo sem compromisso. Não condena o sexo antes do casamento, porque ele não existe. Para a Torá, você praticou o sexo, você já está casado com aquela pessoa ali, né? Deve pagar a multa ao pai, porque o pai não sabia, etc, etc. Né? Oi. As pessoas que estão me ouvindo não imaginem que eu esteja incentivando vocês, né? Só porque estejam namorando e têm intenção de casar, a já começar uma vida sexual, né? Façam isso quando vocês já tiverem condições, né, de se sustentar sozinhos, né? Já estiverem morando junto, porque como é que é sua mulher e não mora com você, né? É meio complicado. É quase certo que vai dar um problema, né? Então eu desaconselho, embora não diga que seja pecado, né? Mais uma vez, eu friso para vocês, né? Nem tudo aquilo que não é pecado é aconselhável, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que isso é justamente o que Shalu quis dizer, né? Que nem tudo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele fala convém, mais uma vez eu explico para vocês, né? Já expliquei isso, mas não quer dizer que o que não convém a Shaul também não vá convir a mim, né? É uma coisa que é dele, particular dele, né? Ele tem as coisas que não convêm a ele, eu tenho as coisas que não convêm a mim, etc. E você vai julgar o que convém ou não a você no seu contexto, na sua história. Você vai analisar se vai fazer bem para você ou não. Tem coisas que fazem mal, mesmo sem ser pecado, né? E tem coisas que são pecado, mas fazem bem, teoricamente, né? Então, é preciso separar as coisas, né? Pecado é o quê? Pecado é aquilo que transgride a Torá, aquilo que está escrito, né? Pecado é isso. Fazer mal ou fazer bem é outra esfera. É outra esfera, né? Eu costumo dizer, determinados tipos de droga, né? Elas não são pecado. Não são pecado. Mas não fazem bem. Então são coisas diferentes. Já tem coisa que não faz mal, mas é pecado para alguns, né? Exemplo, determinado tipo de alimentação, talvez a ciência consiga comprovar que não faz mal. Mas, se você dá um determinado pacto, para você vai ser pecado, independente de fazer bem ou não, né? Olha, isso aqui faz muito bem, né? Como, eu não sei se é verdade, mas dizem que tem um país aí, que não é bom falar o nome, né? Que descobriu que se você comer placenta, sei lá, faz muito bem para a saúde, é muito saudável, né? Pode até ser, né? Mas para nós que seguimos a lei, estamos debaixo da Torá, para nós é um alimento proibido. Mas vai deixar você totalmente rejuvenescido, né? Que seja, pode fazer um bem medonho, né, Ed? Mas é pecado. Então, você tem que saber disso. Nem tudo que faz mal é pecado, como nem tudo que faz bem, né, não é pecado, né? Pecado é aquilo que transgride a Torá, aquilo que está escrito ali para você, aquele pacto que você está. Se você quebra o pacto, você está pecando, né? Fazer bem ou fazer mal é outra esfera, já é na esfera da saúde, já não é a minha área. Vamos agora para o adultério propriamente dito, né? O slide que fala sobre o adultério. Quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, né? Então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim tirarás o mal de Israel. Devarim 22, 22. Observe que o texto fala que os adúlteros devem morrer, né? Eles são condenados à morte, né? Aí, muitas pessoas, elas pegam, a Edivaldo até falou sobre isso na porção passada, pegam lá João 8, né? João capítulo 8, versículo do 1 ao 11, para dizer que Yeshua mudou ou discordou dessa lei aqui da Torá, porque ele, entre aspas, não condenou, né, a mulher adúltera. Se você for ler, não precisa nem você ter tanto conhecimento assim de Torá, né? Mas se você tem, você já sabe que aquela mulher não deveria ser condenada. Não ali, naquele momento. Talvez, né, em outro contexto, em outro julgamento, mas não naquele.
E se você não entende nada de Torá, pelo próprio texto de João, João capítulo 8, você também vai conseguir chegar a essa conclusão se você ler o texto de forma crítica. Abra sua Bíblia aí, se você estiver em casa, em João 8. Eu não coloquei no slide aqui, mas eu vou ler para vocês uma parte desse texto. Olha, a partir do versículo 3, tem dizendo o seguinte: que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na Torá nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Observe que só nesses 2 versos você já vê que tem uma coisa estranha aí. Porque se eu trago para você um problema e aparentemente já trago para você uma solução, por que eu estou trazendo para você? Se você não é meu superior. Se eu não devo satisfação a você. Porque se eu for subordinado a você, sim, eu tenho que levar os problemas para você, levo a solução para ver se você acata ou não, mas a decisão pertence a você e não a mim. Nesse caso aqui, não era. Nesse caso aqui, Yeshua era um rabino como os outros, né? E inclusive esses que levaram para Yeshua julgar eram inimigos dele. Então, que autoridade é essa que eles estavam se submetendo? Só por esses 2 versos você já percebe que existia alguma coisa errada. E o verso seguinte, que é o verso 6, eles confirma isso que eu estou falando para vocês. Isso, diziam eles, o verso 6, tá? João 8, 6. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Aí continua o verso. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ou seja, todo aquele cenário ali era uma tentação. Era uma tentação. E que tentação era essa? O que é que está por trás aí nesse contexto? É muito simples. Não precisa nem ter tanto conhecimento de Torá assim. Se você nem conhecimento histórico, né? Se você só lê o texto aqui, se você conhece os evangelhos, você vai conseguir entender. Naqueles dias, o próprio texto diz isso e a história comprova, Israel estava sob domínio romano, do Império Romano. E o próprio evangelho fala isso e a história confirma. Ninguém podia condenar à morte, a não ser o Império Romano. O imperador que fazia isso. Tanto é que o próprio evangelista aqui, Yohanan, ele diz que condenaram Yeshua à morte num sinédrio, numa reunião só judaica, mas não podiam matar ele. Tinham que levar ele para a autoridade romana acatar ou não. Se Pilatos dissesse não, ele não vai morrer não. Ele não ia morrer. Mesmo Caifás condenando, mesmo independente de autoridade judaica que condenasse, ele não ia morrer, porque precisava da ratificação de Roma, né? Então a pena de morte vinha de Roma. Ah, mas a Torá manda, sim, a Torá manda. E pela Torá deve ser feito. Mas naquele contexto ali você não pode fazer. É igual aqui no Brasil, né? Nós estamos submetidos a uma outra legislação, que é a Constituição Federal e as suas leis subordinadas, né? Então, existem coisas que a Torá manda fazer e que eu me submeto à Torá e acho a Torá perfeita e acho a Torá o modelo ideal, mas eu não posso aplicar a Torá aqui porque senão eu vou sofrer outras sanções. Eu não estou no meu país, eu não tenho a liberdade de seguir a Torá da forma que eu gostaria de seguir, né? Então, pena de morte, por exemplo. A Torá prevê pena de morte, mas eu não posso fazer primeiro, porque eu não sou juiz legalmente constituído pela Torá. Segundo, que eu não estou num território em que a Torá é a Constituição. Então eu não tenho essa autonomia. Então eu não posso fazer. No Brasil, nós, em regra, né, nós não temos pena de morte. Ah, mas a Torá manda, nesse caso a Torá manda. Sim, mas eu não posso fazer. Mesmo se eu fosse um juiz aqui do Brasil, se eu fosse passasse um concurso para juiz, né, com todos os pré-requisitos, eu não podia condenar ninguém à morte. Por quê? Porque eu estou subordinado a outra legislação. Era o caso de Israel naquela época. Ah, mas estava em território santo. Estava, mas pecou. E por pecar, o Eterno os sujeitou a outro povo, a outra legislação. Que era o que os profetas profetizaram, né? E até isso se resolver, eles tinham que se submeter. Se submetiam, então morreriam, né? Era assim. Ah, estariam pecando? Não. É aquele ponto que eu falei para vocês, né? Para pecar, eu acredito que tem que ter consciência, conhecimento do pecado e tem que ter liberdade. A liberdade eles já não tinham. Então, qual era a pegadinha aí, gente? Você vê que o próprio evangelista, no versículo 6, o próprio Yohanan,
ele revela aqui no versículo 6 o pensamento dele. Ele diz assim: isso diziam eles, tentando para que tivesse o que eu acusar. Então, segundo a interpretação do próprio escritor do texto, eles estavam fazendo aquilo ali uma armadilha. Qual era a armadilha? Se Yeshua condena a mulher, eles iam acusar Yeshua de traição contra o Império Romano. Olha, ele está querendo fazer aqui uma rebelião, está querendo ser César, está determinando coisas que é de competência de Roma. Ele deve ser morto, ele deve ser preso, ele deve ser julgado por isso. Que ele está fazendo uma esfera que não é dele, está incitando o povo ao crime, né? Incitação ao crime, tem até na nossa legislação, é crime, né? Você está incitando outra pessoa a cometer um crime, você está cometendo o crime. Não sei qual é a pena, não sei se é a mesma, mas é errado. E se Yeshua diz assim: não, ela não deve morrer não, vocês não sabem que a gente está subordinado ao Império Romano, leva para as autoridades romanas e eles vão decidir. Se Yeshua dissesse isso, que era o correto, eles iriam manipular de tal forma para dizer: tá vendo aí? É contra a Torá. A Torá diz uma coisa, mas ele prefere obedecer aos homens. Que mestre é esse? Ah, porque eu sou enviado de Deus, mas não tem coragem de lutar contra o Império Romano, contra os opressores. Não é você o Messias? Não é você que vai libertar Israel? Ia começar toda uma discussão desnecessária, né? Talvez aos seus olhos era uma discussão necessária, mas para o sábio Yeshua ele resolveu de uma forma que não deixou aquilo ali se estender. O que é que Yeshua fez? Yeshua falou uma palavra que agradou tanto a romanos quanto a judeus, né? Semelhante àquele do imposto, né? Como é que alguém chega para você e diz assim: é lícito dar imposto? Mas é claro que é lícito. A Torá proíbe você dar imposto? A Torá não proíbe, né? Ah, seria legal que não tivesse, concordo. Mas a Torá não proíbe. Então como é que você pergunta se é lícito dar imposto? Aí se eu digo que é lícito, embora seja verdade, né? Mas vão manipular essa minha resposta, no caso de Yeshua, né? Iam manipular a resposta dele para jogar ele contra o povo. Tá vendo aí? Defensor de Roma, né? E se ele diz assim: não é lícito, iam jogar ele contra Roma. Tá vendo aí? Tá incitando a revolução. Aí o que é que Yeshua diz? Yeshua dá uma palavra que agrada tanto a judeus quanto a romanos, né? O que é que existe na moeda? Então Yeshua ficava por vários momentos nessa situação. Você tem que entender o contexto para não dizer que Yeshua anulou, que Yeshua é contra, e Yeshua não é contrário a nada da Torá. Nada. Então, o que é que Yeshua diz? Aquele que não estiver, você pode ver aí na sua Bíblia, em todas as traduções que eu já tive conhecimento, o verbo é sempre no presente, né? Tem muita gente que interpreta o seguinte: aquele que nunca pecou, como se nunca tiver pecado fosse pré-requisito para executar uma pena de morte. Não, não é pré-requisito. A Torá não fala isso. Até porque todos pecaram. E todos na Torá, quando era necessário, executaram a pena de morte. Então, nunca ter pecado não é pré-requisito. E Yeshua não está falando isso. Yeshua fala uma coisa que a Torá diz: aquele que estiver santo, estiver puro, naquele momento, porque você tem seus pecados, mas você passa um momento de purificação, inclusive a própria porção fala sobre isso, né? Você passa pelo seu momento de purificação, você paga a sua dívida, tanto com os homens quanto com o Eterno, e você está puro, você está limpo, você está apto para fazer todos os serviços religiosos, né? Então, Yeshua fala justamente isso: aquele que não estiver em pecado, ou seja, aquele que estiver com tudo certo, né? Pecado é erro, né? Aquele ratá é erro. Aquele que estiver com tudo certo, execute a pena. Ou seja, ele não diz que a pena não deve ser executada, ele só diz o seguinte, em outras palavras: ah, ela pecou, ela está errada? Pronto, então façam o que é certo fazer. Façam o que é certo fazer. Aí ele já está dizendo tudo, ele já está dizendo: o que é certo fazer? A Torá diz que ela deve morrer, só que a Torá diz que os dois devem morrer. Se ela foi pega em flagrante, o homem não está aqui por quê? Vocês deixaram ele sair ou ele fugiu? Não sei. Mas, de qualquer forma, se ela for ser condenada, tem que seguir o procedimento legal. Tem que pegar ela, julgar ela num julgamento justo. As testemunhas têm que dizer que viu, tem que saber quem são as testemunhas. As testemunhas têm que ser legítimas. As testemunhas são legítimas, pega esse processo, manda esse processo para Roma para saber se Roma ratifica. Esse é o processo. Mas Yeshua, de vez de perder todo esse tempo explicando, como eu estou explicando agora, ele resolve com uma frase só, de forma brilhante. Então, você tem que... A resposta está aí no texto. Eu não estou inventando a resposta para você, né? Mas muitas pessoas veem coisas onde não devem ser vistas, né? Deixa eu beber uma água aqui que eu já estou com a boca seca. No próximo slide, eu até falo aí no slide para vocês, né? Yeshua não mudou nada da Torá, ele concorda com tudo dela. Você pode ver isso lá em Mateus 5, 17, em toda a história de Yeshua, né? Você pode comprovar isso, tá?
Depois, nós vamos para o slide agora do filho rebelde. O filho rebelde é um texto bem polêmico e nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, né? O verso fala o seguinte, Devarim, Deuteronômio capítulo 21, versículo 20 ao 21. E dirão os anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e bebarrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Isso aqui, você achou isso aqui duro? Isso aqui é o certo, é o padrão, né? Meu padrão está moldado ao que a Torá diz que é bom. Tem coisas que até antes eu não achava bom, mas eu comecei a achar, porque eu confio na vontade do Eterno. Para mim, os pensamentos dele são maiores e melhores que os meus. Então, eu submeto a minha vontade à vontade dele. Embora algumas coisas eu não entenda, mas eu confio e eu acredito que isso aqui é o padrão. E o que isso aqui nos ensina? Nos ensina que os pais precisam ter disciplina com seus filhos, precisam cobrar essa disciplina. O pai precisa fazer isso. Ah, mas é porque meu filho é assim mesmo. Ah, é? Nos dias de Moisés ia ter uma coisa boa reservada para o seu filho, né? Então, aproveite que não existe esse rigor todo nos nossos dias. Nós não podemos executar porque, primeiro, não estamos em território judaico e não estamos subordinados à Torá. Espero que um dia estejamos, né? Aproveite para cumprir a essência desse mandamento. Cobrar rigor, cobrar disciplina. Eu coloquei até aí para vocês no slide, se não me engano. Cada pai tem sua metodologia, né? Uns são mais grossos, eu aconselho até a tentar resolver de forma mais branda possível, afinal é seu filho, você o ama, né? Embora ele esteja errado, você tenta convencê-lo. A metodologia, a didática é você que vai dizer. Existem várias didáticas, né? Existem várias metodologias. Aí você que vai escolher, você que vai adequar cada casa a casa, é você que é o pai, você que é a mãe, né? Vocês que são os pais, vocês vão decidir, né? A que seja melhor possível, a que resolva o problema, mas o problema tem que ser resolvido. O objetivo tem que ser cumprido, né, Zeno? Com certeza. Eu acredito que aqui é o último caso, lógico, né? Os pais, tanto é que os pais disseram, rebelde. Rebelde por quê? Porque deu uma ordem e ele não fez. Deu várias instruções e ele não fez. Então dá pra ver que existe uma tentativa dos pais de fazer aquilo parar, né? Mas aquilo não está sendo parado. Então, como é que se resolve? Isso, Isso. Pronto. Lorisvaldo falou aqui, qual o pai quer a morte do filho, né? Para um pai chegar nesse nível é porque já está no extremo. E eu concordo plenamente. Os comentaristas da Torá, eles dizem que essa lei nunca foi aplicada. Nunca foi aplicada. Olha, eles falam isso, eu acho que eles não sei se eles têm propriedade de falar isso, porque eles não conseguem cobrir toda a história, né? Não conseguem cobrir toda a história. Mas, se foi aplicado ou não, a lei está aí. E a essência está aí. E o Eterno considera isso aqui legítimo. Então, nós devemos ter disciplina. Tanto para com nossos filhos, né? Tanto quanto para os nossos pais, se estivermos subordinados a ele. Né? Lógico, você não vai ser um homem casado e deixar sua mãe mandar em você, pelo amor de Deus. Né? Não vai fazer isso. Isso é contra a Torá. Tá? Você é casado, você controla a sua casa. Você não vai ser subordinado à mãe ou pai. Né? Mas enquanto você estiver sob a dependência do seu pai, você tem que se submeter. Né? E você tem que cobrar essa disciplina também do seu filho. Né? Então, use a metodologia necessária para fazer isso acontecer. Tá? Falando no contexto de filhos, né? Falando nesse contexto de filhos, a gente vai para o próximo slide, que é sobre o pecado dos pais nos filhos. Né? Em essência, né? Porque o texto ele não fala literalmente de pecado de pai nos filhos, mas você vai ver que aquelas pessoas ali estão respondendo ou estão sendo culpadas por uma coisa que aparentemente elas não fizeram. Né? Vamos ver o que é que está dizendo aqui. Eu até coloquei aí uma interrogação. Ia colocar uma interrogação no slide e não coloquei. Esqueci, né? Mas o pecado dos pais nos filhos é uma pergunta.
né? Não uma afirmação. O texto começa o seguinte, lá em Devarim, Deuteronômio 23, versículos do 1 ao 3. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Eterno, na Assembleia. Nenhum bastardo entrará na congregação do Eterno. Nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação de Adonai. Nenhum amonita, nem moabita, eu grifaria a palavra moabita, né? Porque existe um contexto de uma moabita que a gente conhece muito bem, né? Mas se a gente for entender esse texto literalmente, né? Nenhum moabita entrará na congregação de Adonai, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação de Adonai eternamente, né? Ou seja, eternamente a gente sabe que vem do hebraico olam, né? E não necessariamente fala para sempre de eternamente mesmo, como no português, porque a única coisa que é para sempre é o eterno. As outras coisas têm um longo período, têm um prazo, né? Mas não são para sempre. Aí eu fiz a pergunta para vocês aí no slide, né? Entrar em qual carralo, né? Carralo é o texto original, congregação, assembleia. Entrar em qual? Qual assembleia? O texto está se referindo, né, Ed? Qual assembleia? É entrar, fazer parte do povo de Israel? É habitar no meio do povo de Israel? É entrar no serviço litúrgico? É poder participar do templo? É poder assumir determinados cargos públicos? Que congregação o texto está se referindo? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente deve refletir sobre, né? Que congregação? Você pode ser mais amplo e dizer, ah não, qualquer território judaico, qualquer no povo de Israel, né, não pode entrar. Talvez o texto queira dizer isso. Talvez o texto queira se referir só ao templo, a congregação do Eterno. Talvez o texto queira se referir aos serviços administrativos do povo do Eterno, a congregação do Eterno. O primeiro ponto que eu acho que a gente deve refletir é esse. Que congregação é essa que não se pode entrar? Outro ponto que a gente deve refletir é o seguinte. Até que geração é essa que ele está se referindo? Que os mais graves o Eterno coloca 10 gerações, né? Que gerações é essa? A geração a partir de quando? A partir daquele erro lá de Bilam, né? Do profeta Bilam, aquele erro ali que Moabe se juntou com Amon para fazer. A partir daquele erro ali, a contar as gerações a partir dali, ou a contar de antes, ou a contar de depois. Então, isso também precisa ser analisado, né? A partir de que momento começa a lei, a valer, né? Depois o Eterno fala sobre edomitas e egípcios, né? Que eles podiam entrar a partir da 3ª geração. Mas a 3ª geração a partir de quando? A partir do momento que se converte, a partir do momento que muda de atitude. Ah, aquela pessoa já tem uma atitude diferente da dos seus pais. A partir da 3ª dela já pode entrar. Ou a partir daquele que o povo saiu do Egito. Ah, começa a contar. Essa geração que saiu do Egito, não. A 2ª também não. A partir da 3ª já pode. Se você observar, saíram vários egípcios junto com o povo. Né, Ed? Junto com o povo, saíram vários egípcios. E vários outros povos. Né? Não sei se tinha um amonita ali também, ou moabita. Talvez tivesse. Arrependidos que estão ali seguindo, né, o povo, estão ali se submetindo, né, principalmente egípcio. Aí, como assim o texto fala que não é para entrar na congregação? Mas eles não já estão lá? Aí eu falo para você, que congregação é essa que o texto está se referindo? Né? É algo bem mais profundo do que parece. Tanto é que lá na frente existe, eu até coloquei para vocês aí no slide, se não me engano, da Moabita Ruth. Né? Coloquei aí a Moabita Ruth. E aí, como é que fica? Porque o filho dela com Boaz, né? O filho dela é Boaz? Gera Obed. Né? Obed gera Ishai, né? Jessé gera David. E aí, quer dizer que eles estão fora da congregação do Eterno? Aí eu vi um comentarista da Torá fazer, na minha opinião, né, um malabarismo. Não entra se for homem, se for mulher, entra. O texto não deixa claro isso. Tudo bem que a gente tenta interpretar o texto de acordo com os outros livros que também fazem referência àquilo ali. Só que eu acho que a interpretação é muito mais profunda do que isso. Ah, não, homem é que não entra, mas se for mulher, a mulher casar com um homem, aí pode. O texto fala Moabita de forma geral. Né? Mas, o que é que a gente deve refletir? Que congregação é essa? Né? Que geração é essa? O que é que o texto está se referindo? Eu até falei aí. Será que os filhos estão pagando pelo pecado dos pais? O que é que um Moabita é na sua 7ª geração, sei lá? O que é que ele tem a ver com Bilam? Não tem nada a ver. Se ele não estiver seguindo o mesmo caminho, por que ele não pode entrar na congregação do Eterno por causa de um pecado que o pai dele cometeu? É uma coisa que deve ser refletida. Aí eu
citei um verso aí para vocês, um verso da própria porção, dessa mesma porção, Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelo pecado dos filhos, pelos filhos, né? Nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um pagará pelo seu próprio pecado, né? Tudo bem, o texto fala morrer. Ah, morrer não vai morrer não, mas outras coisas vai pagar. Será? Até que ponto, né? Acho que o profeta falou sobre essa questão de os pais chuparem uvas e os filhos ficarem com os dentes embotados, né? Acho que cada um paga pelo erro que, principalmente referente ao eterno, né? Se fosse uma coisa de herança, uma coisa... Até a nossa legislação, ela faz uma coisa que eu acho muito coerente, né? Ah, tem gente que diz o seguinte, morto não deixa dívida. Deixa sim. Né? Você sabia que deixa sim? Deixa sim. Né? A legislação fala que a dívida do morto vai até o limite da herança dele. Ou seja, ele morreu. Ah, mas ele deve azenar, ele deixou 100 mil de herança, ele deve azenar 50 mil. Vai pegar a herança dele, 50 mil, tira os impostos, lógico, né? O governo sempre pega a parte dele primeiro. E depois você vai pagar os 50 mil azenar. Depois o que sobrar vai dividir para os herdeiros. Né? Ah, mas eu vou ser prejudicado. Não, esse dinheiro aqui não é seu, esse dinheiro aqui é do falecido. Do seu patrimônio não vai ser mexido, mas do patrimônio que é dele, né? Aí vai ser mexido. É isso que a legislação fala e eu acho bastante coerente. Né? Então, como assim o Moabita não pode entrar até a 10ª geração? Eu acho que a gente precisa entender esse texto melhor. Eu acho que quando você se arrepende do seu caminho, né, quando você se arrepende do seu mau caminho, quando você não segue o conselho dos seus pais, quando você não anda naquele caminho, você está livre para trilhar o caminho que você quer trilhar. Eu acho que é o caso de Ruth, foi o caso de David, né, que embora seja descendente de Moabita, ele trilhou um caminho totalmente diferente. Né? O coração dele estava voltado para o Eterno, tanto é que o Eterno o aceitou e fez o nome dele ser um nome imortal. Né? Tanto é que Yeshua, o Mashiach é Yeshua, mas ele sempre é retratado como o Ben Davi, como filho de David, ou até como o próprio David, né? Davi reinará sobre nós, né? Davi é uma referência ao Mashiach, né? Os exegetas sempre vão nesse sentido. Né? Aí você pode dizer, mas tem aquele texto da Torá que fala sobre 3ª e 4ª geração, que o Eterno castiga o pecado dos pais no filho sobre a 3ª e 4ª geração. Eu entendo aquele texto como sendo se os filhos permanecerem naqueles mesmos erros dos pais. Eu entendo nesse sentido. Então ele vai receber o pecado dele agravado, porque ele viu o exemplo do pai e não se arrependeu. Eu entendo nesse sentido. E não como se a pessoa nascesse, não tivesse culpa nenhuma, não tivesse nada a ver com aquilo ali, e mesmo assim viesse uma carga negativa sobre ele. Né, Ed? Fala, Ed. Sim, eles falam isso. Sim. Uhum. Eu repito, Ed falou que, de acordo com o texto fala que quando Israel saiu do Egito, Moab, né, nem Amon, foram a ele para oferecer água, para oferecer comida, trataram mal, fizeram justamente o contrário disso. Né? Então, por isso o Eterno lança esse castigo. Então, a contagem pode ser, tem bastante fundamento de ser a partir da saída do Egito, 10 gerações. Né? Mas será que dá 10 gerações até Ruth? Talvez não. Não sei. Se der, beleza, a gente se livrou do problema, né, Ed? Se não der, a gente vai entender que isso aí está se referindo à essência de Moab, né? Se você tiver aquela essência, aquele ato reprovável, né? Eu acredito, conhecendo o padrão do Eterno, pelo que o Eterno, embora eu não conheça muito, né, mas analisando o que o Eterno faz aqui na Torá, qualquer pessoa arrependida de verdade, isso um Moabita, sei lá, da 2ª geração, um Moabita que o próprio rei lá que contratou Balaão, né? Se ele se arrependesse e deixasse o povo dele, não, eu quero servir ao Eterno, eu acho que o Eterno aceitaria. Eu não vejo o Eterno, não, você não... Talvez o Eterno dissesse, tudo bem, eu lhe aceito, mas na tribo de Levi você não pode ficar, determinada coisa você não pode fazer, mas o Eterno dizer, não, nem aqui você pode entrar. Eu não consigo enxergar isso. Pois é, o Eterno é justo. O Eterno, você paga aquilo que você deve, mas você pode reparar, né? Tentar reparar ao máximo o seu erro. Seguindo, no próximo slide, a gente vai para o Devarim, capítulo 24, versículo 1.
Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos por nela encontrar coisa indecente ou coisa feia em alguma outra tradução, né? Esse texto aqui no original eu acho que é... Me esqueci de colocar para vocês ali, eu acho que é ervat, que fala justamente sobre isso, sobre coisa indecente. Far-lhe-ás carta de divórcio, carta de repúdio, né? E lhe darás na sua mão e despedirá na sua casa. Tem muita gente também que pega esse texto de divórcio, né? E compara com Yeshua e diz que Yeshua meio que mudou isso aqui, né? Não, Yeshua diz que peca, e Yeshua diz que não pode, que é errado. E olha, a Torá, ela é uma só. E mais uma vez, Yeshua não muda nada, não discorda de nada que está escrito aqui. Ah, mas o Eterno, ele aborrece o divórcio, aborrece. Isso está escrito nos próprios profetas, o Eterno fala sobre isso, né? O profeta Malaquias, se eu não me engano, o profeta Abacuque. Ele fala sobre isso. Mas o divórcio é um mal necessário, né? É uma ferramenta que o Eterno colocou aí. Não era para ter, mas como nós não somos perfeitos o suficiente, então o Eterno colocou. Porque o divórcio acontece o quê? O divórcio é uma válvula de escape quando se quebra o contrato. O casamento é um contrato. Existe ali cláusulas. Aí você pode dizer, ah não, mas a Torá já diz que se houver adultério, né, o casamento é quebrado pela pena da morte, né? Vai morrer ali quem cometeu o adultério. Mas o casamento não é quebrado só por questão de adultério, né? É quebrado por várias outras razões, né? Às vezes, um exemplo, né? O marido, os noivos ali decidem determinada coisa, olha, tudo bem, depois que a gente casar a gente vai proceder de tal forma, né, eu vou fazer isso. Ela, não, tudo bem, eu estou confiando em você e estou confiando que você também vai fazer determinada coisa. Pronto, então eles combinam ali, existe um pacto ali entre eles. E depois que casou, já casei, agora eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A gente, se o Eterno, mais uma vez eu volto para a questão da liberdade, né? Por isso que eu falo que a Torá não é socialista, né? A Torá dá o Eterno dá o máximo de liberdade possível a você. Se o Eterno, que é todo poderoso, que é Deus, que é santo, ele te dá liberdade, você tem que dar liberdade ao outro. Você não tem que achar que o outro está preso a você ou condenado a você para sempre e você vai fazer o que você quiser, que você bem entender. Já imaginou uma mulher ser obrigada a ficar com um marido que bate nela, que espanca ela? Ah, eu tenho que ficar com ele porque ele é meu marido. Ou então vou me separar dele, mas eu não posso casar com ninguém, porque aí eu vou estar pecando. Pode até existir o pecado, mas quem vai responder pelo pecado, eu entendo que foi, tá? Respondeu, vai pagar o que deve e pronto. Talvez as consequências fiquem para a vida toda, mas pronto, separou. Aí a mulher está casada com outro homem já. Aí esse outro homem morre, a mulher fica viúva, ela está livre. Aí o outro marido fala assim, rapaz, fulana quando estava comigo estava gordinha, eu deixei ela. Mas agora ela entrou na academia, né, Ed? Ficou magrinha. Vou pegar ela de novo. Fazer a proposta para casar com ela de novo. Não pode. O Eterno proíbe, né? O Eterno não pode. Não, mas ela não está solteira? Então pense bem antes de se divorciar, né? Porque o que é que o Eterno está querendo combater aqui? O Eterno está querendo combater aqui a prostituição. Já imaginou? Ah, não, vamos fazer o seguinte. Como eu sou muito colega aqui do Lorisvaldo, e nós dois gostamos daquela mesma figura ali. Então, pra gente não cometer prostituição, o que a gente faz? Eu caso com ela, me divorcio, depois ele casa. Aí depois ele se divorcia, eu caso. Depois eu me divorcio, ele casa. A gente fica trocando assim, cada mês. Então, o Eterno, como pensa lá na frente, né, como sabe que vai ter inocente que vai fazer isso, o Eterno falou, não pode. Se divorciou, não volta mais para aquele que foi divorciado. Né? Justamente porque o homem é mau, né? É malandro. Então, o Eterno já vai fechando o máximo possível as brechas, né? E tem coisas que não estão escritas, né? Eu não vou dizer que o que não está escrito não é pecado, não é isso, mas tem coisas que não estão escritas, mas são derivações de coisas que estão escritas. E você acha, vou fazer isso porque não está escrito. Não, mas tem isso aqui, seu inocente, que a inocência, que a essência, né, abrange isso aqui que você está querendo fazer, e isso é errado, né? Então, sempre tente ser o mais lógico, o mais coerente possível, né? E meu último slide aqui, por causa do nosso tempo, vou falar meu último slide sobre a terra de Israel, né? Porque existe algumas leis, algumas regras, alguma essência que elas devem ser aplicadas só na terra de Israel. Por quê? Porque lá é um lugar especial. Você vê que mesmo o Eterno sendo um ser que preza pela liberdade, na terra de Israel ele faz algumas interferências.
Ele não faz interferência nos outros cantos, mas na terra de Israel ele faz essas interferências. Por quê? Porque a terra de Israel, ela não é uma terra comum. Ela não foi conquistada de forma comum. Foi o Eterno que deu. Né? É uma coisa que era do Eterno, o Eterno pegou, foi e deu para Israel. Ah, não, mas Israel lutou por ela. Lutou, mas só conseguiu vencer por causa do braço do Eterno. O Eterno deixa isso bem claro e Israel reconhece isso. Né? Então, ali é um lugar diferente. Ali é parte de um pacto. É um acordo, né, Ed? O Eterno falou o seguinte: você quer vir para cá? Olha, eu vou te dar isso, a terra vai ser essa, seus benefícios vão ser esses. E seus deveres vão ser esses aqui. Você aceita? E todos disseram, nós aceitamos. Depois aquela geração morreu, vinha outra geração no deserto, e o Eterno manda Josué dizer de novo, manda Moisés dizer de novo, vocês aceitam? Nós aceitamos, porque os seus pais aceitaram, mas seus pais são seus pais. Eu quero saber de vocês, vocês aceitam? Nós aceitamos. E foi no Monte Gerazim e o Monte, esqueci o nome do outro. Ebal, isso. Então, perante esses dois montes, como testemunha, o céu, a terra e milhões de pessoas, o povo aceitou esse pacto. Então, a terra de Israel é um lugar diferente. Olha o que está dizendo no texto aqui. Ó. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares. Porém, não as porás no teu cesto. Até que ele fez essa palavra para você. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não aporás foice na seara do teu próximo. Pronto. Devarim 23, 24, 25. Ah, tá escrito isso na Torá. Aí eu coloco assim, então em essência, eu posso entrar em qualquer fazenda por aí e sair pegando o que eu quiser pegar com a mão. Se for com a mão, se eu não botar no meu cesto, se eu não passar foice, eu posso fazer isso. Não faça isso para você não ser alvejado. Né, Zena? E quem lhe alvejar vai estar correto. Porque aquela terra ali é dele, não é sua. Ah, não, mas a Torá fala assim, a Torá